As mesas de madeira escura do restaurante Ouro Preto, no coração do bairro da Berrini, em São Paulo, eram testemunhas silenciosas da rotina de Ricardo Albuquerque. Aos 43 anos, Ricardo carregava o peso da Albuquerque Tech, um colosso da indústria tecnológica avaliado em bilhões. Tinha conquistado tudo no mundo dos negócios, mas sentia que havia falhado miseravelmente na única área que importava, a paternidade. Ao seu lado estava seu filho, Gabriel. O menino de 7 anos tinha cabelos castanhos e olhos cor-de-mel, idênticos aos de sua mãe. Mas Gabriel era um fantasma silencioso. Há 3 anos, desde a morte de sua mãe, Helena, em um acidente de carro na Marginal Pinheiros, do qual ele havia saído fisicamente ileso, Gabriel parou de falar. Mutismo seletivo traumático, diagnosticaram os médicos. O som estava aprisionado em seu corpo. Ricardo tentou de tudo. 12 psicólogos diferentes, terapeutas de brinquedos, fonoaudiólogos. Centenas de milhares de reais gastos em clínicas renomadas em São Paulo, Nova York e Zurique. Nada. Gabriel permanecia em um silêncio impenetrável, comunicando-se apenas com gestos de cabeça, desenhos e sinais pontuais. Cada noite, Ricardo olhava o filho dormir e sentia a dor excruciante de sua incomunicabilidade. Naquele sábado de novembro, Ricardo havia levado Gabriel ao restaurante Ouro Preto, um local elegante, mas acolhedor, que frequentavam com Helena. Talvez as memórias felizes ajudassem, pensava ele, sem mais saber o que esperar. Sentaram-se à sua mesa habitual, perto da janela. Gabriel olhava para a rua movimentada da Berrini em silêncio, imóvel, distante. A camareira que se aproximou da mesa era nova, Larissa Mendes. Ricardo nunca a tinha visto. Era jovem, talvez uns 25 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e um uniforme impecável. O que imediatamente chamou a atenção de Ricardo não foi sua beleza, mas seu visível nervosismo. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a caderneta, e seus ombros estavam ligeiramente curvados, como se quisesse ocupar o mínimo de espaço possível. Ela pigarreou a voz pequena e disse um sussurrado "boa tarde". Ela se preparava para perguntar o pedido quando Ricardo notou algo estranho. Larissa não estava apenas falando, ela estava movendo as mãos. Rápido, fluido, com movimentos precisos e intencionais. Ela estava usando libras, língua brasileira de sinais, enquanto falava em voz alta. Ricardo ficou confuso. Por que falar e sinalizar ao mesmo tempo? Então, ele percebeu algo que o paralisou. Gabriel estava olhando para a camareira. Não para fora da janela, não para o vazio, como de costume. Estava olhando para ela com uma intensidade que Ricardo não via há 3 anos. Seus olhos seguiam cada movimento das mãos dela. Sua cabeça levemente inclinada, a boca entreaberta. Larissa continuou a falar, suavemente, perguntando se queriam algo para beber, as mãos movendo-se em um balé silencioso. Então, ela fez algo completamente inesperado. Virou-se diretamente para Gabriel, agachou-se levemente para ficar ao nível dele e perguntou, usando apenas libras, sem voz, o que ele gostaria. Gabriel a encarou por longos 5 segundos, que pareceram a Ricardo uma eternidade. O menino não fez nada. Então, lentamente, ele levantou suas pequenas mãos e respondeu em libras. Suas mãos formaram o sinal para suco de laranja. Larissa sorriu. Um sorriso genuíno, quente. Sinalizou de volta que era uma ótima escolha. Ricardo sentiu algo explodir em seu peito. Gabriel estava comunicando-se. Estava interagindo com alguém que não era ele nem os especialistas pagos. Estava se comunicando com uma camareira que acabara de conhecer. Larissa levantou os olhos para Ricardo com extrema timidez, perguntando o que ele desejava. Ricardo mal conseguiu pedir um café, a voz rouca. Quando Larissa se afastou, Ricardo olhou fixamente para o filho. Gabriel havia voltado a olhar pela janela, mas havia algo diferente em sua postura, algo menos rígido. Larissa retornou com as bebidas. Colocou o suco de laranja na frente de Gabriel. Em seguida, fez algo que nenhuma camareira jamais havia feito. Pegou um pequeno bloco de anotações do bolso,
Rabiscou rapidamente e colocou-o ao lado do copo de Gabriel. Era um desenho simples de um super-herói sorridente, com uma nuvem de fala que dizia "Olá", em libras desenhada. Gabriel pegou o papel, estudou-o por um longo momento e então, pela primeira vez em meses, sorriu. Uma pequena curva nos lábios, mas real. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Durante toda a refeição, sempre que Larissa passava perto da mesa, Gabriel levantava os olhos para observá-la. E, a cada vez, ela fazia um pequeno sinal rápido. Tudo bem? Ou gostando da comida, ou simplesmente, olá, amigo. E Gabriel respondia com gestos, com expressões faciais mais animadas do que Ricardo via há anos. Quando chegou a hora de pagar, Ricardo parou Larissa. Perguntou sem rodeios: "Por que você usa a linguagem de sinais?" Larissa corou profundamente, baixando os olhos. Respondeu com a voz pequena que sua irmã mais nova, Isabela, era surda de nascença. Ela havia aprendido Libras desde a infância e desenvolveu o hábito de usá-la sempre, mesmo quando Isabela não estava por perto. Ricardo a olhou. Aquela moça tímida, aquela camareira, havia feito em 30 minutos o que 12 especialistas não conseguiram em 3 anos. Ela alcançou Gabriel, o fez se comunicar, o fez sorrir. Ele fez uma pergunta que mudaria tudo. Perguntou a Larissa quanto ela ganhava ali. Ela respondeu confusa: R$ 1.500 por mês, senhor. Ricardo pegou seu cartão de visitas, colocou-o sobre a mesa e disse algo que a fez empalidecer. Ele ofereceu R$ 15.000 por mês. Não para ser camareira, mas para passar tempo com seu filho, ensiná-lo Libras, ajudá-lo a se comunicar, a fazer o que acabara de fazer. Larissa o encarou, as mãos tremendo na caderneta. Ricardo continuou: "Não quero te comprar, mas estou desesperado por ajuda. Ajuda que aparentemente só você pode dar." Ele te olhou, se comunicou com você, sorriu. 3 anos, Larissa. Ninguém conseguiu isso. Larissa olhou para Gabriel, que a observava com aqueles olhos cor-de-mel. Depois, olhou para Ricardo, que a encarava com uma intensidade que era desespero puro, disfarçado de controle. Ela disse que precisava pensar. Ricardo assentiu. "Me ligue quando decidir." Eles estavam prestes a sair quando aconteceu algo que paralisou Ricardo. Gabriel parou. Virou-se para Larissa, que os observava à distância, levantou a mão e sinalizou algo. "Obrigada." Em seguida, com uma voz tão pequena e enferrujada que parecia quase irreal, após 3 anos de silêncio, ele sussurrou uma única palavra: "Adeus." Ricardo se virou bruscamente, o coração batendo forte no peito. Seu filho havia falado. A palavra ressoava no ar como um milagre. Gabriel agarrou a mão do pai, voltando ao seu silêncio. Mas aquela palavra era a prova de que o impossível acabara de acontecer. Larissa Mendes vivia em um pequeno apartamento em Itaquera, zona leste de São Paulo, com sua irmã Isabela, de 19 anos. Isabela era surda de nascença, brilhante, e cursava design gráfico na universidade. As duas estavam sozinhas no mundo. Seus pais haviam falecido há 5 anos em um acidente, deixando-lhes apenas dívidas e a dependência mútua. Larissa trabalhava como camareira há 3 anos em turnos duplos, economizando cada centavo para custear a faculdade de Isabela. O salário mínimo era quase nada na capital e viviam no limite constante, mas tinham uma à outra, e isso bastava. Naquela noite, Larissa voltou para casa tremendo. Isabela a viu imediatamente e perguntou em Libras o que havia acontecido. Larissa contou tudo: o homem rico, o filho silencioso, a forma como Gabriel reagiu à língua brasileira de sinais, o sorriso, a palavra adeus e a oferta impossível: R$ 15.000 por mês. Isabela sinalizou rapidamente. Era incrível. Ela precisava aceitar imediatamente. R$ 15.000 mudariam completamente suas vidas. Mas Larissa hesitou. Havia algo que a perturbava. Aquele olhar de Ricardo não era apenas de um pai desesperado. Era de um homem acostumado a comprar soluções. E se não funcionasse? E se ela criasse expectativas e decepcionasse? E se o menino voltasse ao silêncio e ela fosse culpada? No entanto, pensou em Gabriel,
Aqueles olhos cor-de-mel tristes, a forma como ele a olhou, como se ela fosse alguém que finalmente o entendia. O pequeno adeus sussurrado com a voz enferrujada, de 3 anos de desuso. Se houvesse sequer uma chance de ajudá-lo, ela não poderia se negar. Quase à meia-noite, Larissa ligou para o número no cartão de visitas de Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Larissa foi direta. Eu aceito, mas tenho condições. Não quero ser tratada como empregada. Quero ser tratada como alguém que genuinamente se importa com Gabriel. Não quero ser comprada, quero ajudar. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, disse algo que a surpreendeu profundamente. Ele pediu desculpas. Desculpou-se por fazê-la sentir que queria comprá-la. Ele estava desesperado, e o desespero o fazia agir como um idiota. Se ela aceitasse, não seria uma empregada, mas sim alguém que ajudaria seu filho por querer, e não pelo pagamento. O dinheiro era apenas uma forma de permitir que ela dedicasse tempo a Gabriel sem se preocupar com as contas. Larissa sentiu um alívio no peito. Disse que poderia começar naquela semana. Ricardo deu o endereço. Uma mansão no Morumbi. Naturalmente, só os multimilionários viviam ali. A casa era exatamente como Larissa esperava. Enorme, moderna, minimalista e fria. Tudo branco, cinza, aço, nenhum porta-retrato, nenhuma cor, nenhuma vida. Parecia um museu. Ricardo a recebeu com visível constrangimento. Gabriel estava sentado no sofá, assistindo TV sem áudio, apenas legendas. Quando viu Larissa, seus olhos se iluminaram. Larissa se aproximou lentamente, sentou-se no chão à frente dele e sinalizou. Bom dia! Gabriel hesitou, mas respondeu em libras. Ricardo observava da porta, como se presenciasse algo sagrado. Larissa passou aquela primeira semana simplesmente estando com Gabriel, sem tentar fazê-lo falar, sem pressionar. Apenas se comunicando em libras, desenhando juntos, brincando com Lego, assistindo desenhos legendados. Lentamente, Gabriel começou a se abrir. Sinalizava mais, sorria com mais frequência. Ele estava presente de uma forma que não estava há 3 anos. Larissa introduziu a voz de forma sutil, sem forçar, apenas modelando. Sinalizava algo e dizia em voz alta. 3 semanas depois, enquanto brincavam com Lego, Larissa sinalizou e disse, Torre. Gabriel olhou para ela por um longo momento, abriu a boca e sussurrou tão baixo que Larissa quase não ouviu. Torre. Ela ficou paralisada. Ele havia falado. A partir daquele dia, ele começou a verbalizar palavras individuais, sussurradas após sinalizar. Água, livro, brincar. Larissa. A primeira vez que Ricardo chorou foi quando ouviu Gabriel dizer, papai. Era tarde da noite. Larissa estava ensinando os sinais para os membros da família. Ela sinalizou e disse, papai. Gabriel olhou para Ricardo, que estava na porta da cozinha, levantou a mão, sinalizou a palavra e, em seguida, disse-a. Voz pequena, enferrujada, hesitante, mas a disse, papai. Ricardo atravessou a sala cambaleando. Ajoelhou-se à frente de Gabriel, as lágrimas caindo livremente. Disse-lhe que o amava, que estava orgulhoso, que ele era o menino mais corajoso do mundo. Gabriel o abraçou. Larissa se virou, dando-lhes privacidade, suas próprias lágrimas caindo. Aquele sussurro de uma sílaba era a prova de que a vida estava voltando àquela casa. Capítulo 3. Um sentimento sem palavras. Os meses se passaram. Gabriel continuou a melhorar, ganhando voz a cada semana. Primeiro sussurros, depois palavras normais, então frases curtas. Quero água. Gosto desse jogo. Posso pegar um biscoito? Sua voz se tornou mais forte, mais segura. Larissa estava com ele 5 dias por semana. E naqueles dias Gabriel florescia. Ele voltava a ser a criança que ria e inventava histórias. Mas algo mais estava acontecendo. Ricardo e Larissa estavam se tornando algo. Não eram exatamente amigos. Havia a barreira do desequilíbrio de poder do profissional e do cliente, mas a linha estava ficando borrada. Eles começaram a conversar todas as noites,
quando Larissa estava prestes a ir embora. Primeiro, falavam apenas de Gabriel e seu progresso. Depois a conversa se expandia para suas vidas. Ricardo contou sobre Helena, a mãe de Gabriel, sobre como se apaixonaram na faculdade, sobre como ele construiu a empresa enquanto ela o apoiava incondicionalmente e como se sentiu perdido quando ela se foi. Larissa contou sobre sua irmã Isabela, a perda dos pais e a necessidade de se tornar adulta aos 20 anos, e como a Libras era a conexão vital que a unia à sua única família restante. Uma noite, Ricardo perguntou timidamente se Larissa gostaria de ficar para o jantar. Ela não precisava, ele apressou-se em dizer, mas Gabriel havia perguntado se ela podia comer com eles. Larissa aceitou. Naquela noite, jantaram os três juntos. Pela primeira vez em 3 anos, a vasta e fria casa no Morumbi pareceu quente. Pareceu um lar. Isso se tornou rotina. Larissa ficava para o jantar várias vezes por semana. Gabriel ria à mesa, contando piadas que Larissa lhe ensinava. Ricardo sorria. Um sorriso de verdade, algo que seus colegas de trabalho na Albuquerque Tech não viam há anos. Certo dia, Gabriel fez uma pergunta que mudou tudo. Ele e Larissa estavam colorindo no chão da sala, enquanto Ricardo trabalhava em seu laptop no sofá. Gabriel levantou os olhos para Larissa e perguntou com voz clara: "Larissa, você pode ficar para sempre?" Larissa paralisou, a canetinha suspensa no ar. Ricardo levantou a cabeça do laptop, os olhos arregalados. Gabriel continuou com a lógica simples e irrefutável de uma criança de 7 anos. "Eu gosto quando você está aqui. A casa fica feliz. Papai sorri. Então você deve ficar sempre." Larissa não soube o que dizer. Olhou para Ricardo em busca de ajuda. Ricardo a olhou de volta. E naqueles olhos Larissa viu algo que a fez prender a respiração. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais complicado, mais assustador. Ricardo pigarreou e disse suavemente a Gabriel que Larissa tinha a casa dela e sua irmã. Ele explicou que, embora ela não pudesse ficar para sempre, poderia visitá-los sempre. Gabriel ficou triste, mas aceitou. Larissa terminou a sessão rapidamente e foi embora mais cedo naquele dia, o coração batendo rápido demais. Naquela noite, Ricardo ligou. Ele se desculpou, caso Gabriel a tivesse constrangido. Larissa disse que não era constrangimento, era... Ela não sabia o que era. Ricardo permaneceu em silêncio por um momento. Depois disse algo que a fez gelar. "Gabriel não é o único que quer que você fique." Larissa perguntou o que ele queria dizer. Ricardo respirou fundo. Disse que nos últimos meses ficou claro que Larissa não era apenas alguém que ajudava seu filho. Ela se tornou parte de suas vidas. E ele havia desenvolvido sentimentos por ela que iam além da gratidão. Mas ele entendia se isso a deixava desconfortável. Entendia o desequilíbrio de poder, o fato de que, tecnicamente, ele a pagava. "Se você quiser ir embora, eu vou entender, mas eu não quero que vá." Larissa sentiu as lágrimas queimarem. Disse com a voz trêmula que ela também tinha sentimentos, mas estava aterrorizada. Ele era um CEO multimilionário. Ela era uma ex-camareira que abandonou a faculdade para sustentar a irmã. Eles viviam em mundos completamente diferentes. E se não desse certo, ela perderia não apenas ele, mas Gabriel. E ela não suportaria perder Gabriel. Ricardo disse suavemente que entendia e não pediria nada que ela não estivesse pronta para dar, mas queria que ela soubesse que, para ele, ela não era uma camareira. Ela era Larissa, a mulher que havia salvado seu filho, a mulher que trouxe luz à sua casa escura, a mulher pela qual ele estava se apaixonando. A semana seguinte foi estranha. Larissa continuava trabalhando com Gabriel, mas havia uma tensão no ar, olhares que duravam demais, mãos que quase se tocavam, palavras não ditas que enchiam o quarto. Gabriel, com a estranha intuição das crianças, sentiu que algo estava errado. Ele perguntou a Larissa se ela estava triste. Larissa disse que não, apenas pensativa. Gabriel perguntou: "É porque você gosta do papai?" Larissa engasgou, corando furiosamente. Como ele sabia? Gabriel explicou com lógica simples, mas devastadora. "Papai olha para você como olhava para a mamãe nas fotos antigas. E você olha para ele igual.
Então vocês gostam um do outro. Então devem ficar juntos. É simples. Larissa riu, apesar das lágrimas. Disse que não era tão simples assim. Gabriel perguntou: por que não? Larissa não soube responder. Por que não era simples? Porque tinha medo. Medo do julgamento dos outros. Medo de não ser suficiente. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. Naquela noite, Ricardo a impediu de ir embora. Precisamos conversar. Sentaram-se na enorme sala, que agora parecia menos fria, cheia de desenhos de Gabriel, construções de Lego, cor e vida. Ricardo disse que entendia os medos dela, mas tinha uma proposta. Não é romântica, apressou-se em dizer, vendo-a se alarmar. Era uma proposta prática. Ele queria contratá-la oficialmente, não como babá de luxo, mas como terapeuta de comunicação. Ele pagaria por sua formação e certificação profissional. Ela tinha um talento natural. Fez mais progresso com Gabriel em 6 meses do que 12 profissionais em 3 anos. Ela poderia se tornar uma profissional de verdade e ajudar outras crianças. E quanto a nós dois, continuou Ricardo, podemos ir com calma, sem pressão. Apenas ver onde isso nos leva. Mas eu não quero que você saia da minha vida, nem da vida de Gabriel. Eu não posso. Larissa sentiu algo se quebrar dentro de si, mas era uma ruptura boa, como gelo derretendo. Ela disse: sim. Sim a tudo, à formação, a eles, a ver onde isso os levaria. Ricardo sorriu. Aquele sorriso raro e bonito que transformava o CEO frio em um homem vulnerável. Ele segurou a mão dela e, pela primeira vez, ela não a retraiu. 1 ano se passou. Gabriel tinha 8 anos e falava normalmente. Frequentava a escola regular, fazia amigos.